Comecei no jornalismo numa época que as coisas eram bem diferentes. Eu comecei a fazer faculdade em 1974, na Casper Libero. Fiz 6 meses de Casper, aí eu consegui um emprego no estado de São Paulo como correspondente, mas em Mogi das Cruzes. Aí eu me transferi para a primeira turma da Universidade de Mogi das Cruzes. Eu sou da primeira turma da UMC. Numa época que era diferente pelo seguinte, as redações eram compostas por 2/3 de profissionais e 1/3 de estagiário, bem diferente do que é hoje. E esses estagiários, eu no caso era um estagiário, eles eram contratados no regime de CLT e eles ganhavam 2/3 do que ganhava o profissional. Quer dizer, se o profissional ganhasse R$3.000, só para dar um exemplo, você dividia por 3.000, 2/3, R$2.000 seria o salário estagiário, o que era bem maior do que hoje. Quer dizer, você tinha o registro de jornalista estagiário, depois você tinha o registro de jornalista estagiário diplomado, que era obrigatório, e depois de profissional diplomado. É o prêmio de série de reportagens dupla, de 1976, inclusive é Zé Manuel Viveiros e Vicente de Aquino, né? Mas eu tenho que fazer essa justiça. Ele, na realidade, é que comandou a maior parte da reportagem e tal, apesar de eu ter trabalhado bastante também, mas a ideia da reportagem foi dele, quer dizer, porque tudo depende de uma grande ideia. Claro que você precisa ter uma boa execução, mas se você não tiver a grande ideia ou o grande fato que cai no seu colo, pode acontecer também. Mais para frente a gente vai falar da menção honrosa. Essa caiu no meu colo assim e eu tive que desenvolver. Agora, a reportagem da série O Circo Não Acabou, na realidade, foi uma ideia dele. Já se falava naquela época que o circo ia acabar e a gente está vendo praticamente 40 anos depois que não acabou, muito pelo contrário, né? O circo continua forte e firme. A série toda foram 9 reportagens publicadas no início do ano de 76 na Folha Metropolitana. A Folha Metropolitana era um jornal que em 1976 ela tinha a ideia era o seguinte, eles trouxeram vários profissionais da antiga Última Hora, que era Ari Bentes de Oliveira, Armando Monteiro Bustamante, Sérgio Alves Ferreira, o Ademir Malavasi, que tinha vindo da Folha de São Paulo, o Onofre Leite, o Major Salvio Corrêa, enfim, só feras do jornalismo, Carlos Alberto Barbosa, João Naves de Oliveira, João Naves também ganhador de 2 prêmios ESSOS. Eles vieram para formar um jornal, na época era o Pascoal Tomeu, que representava o Grupo Pascoal, era um dos 20 homens mais ricos do país, que resolveu investir num jornal em Guarulhos, mas que seria um jornal metropolitano. Um jornal que circulava em toda a grande São Paulo e chegou a vender na época, vendido em banca e concorrendo com o preço de capa dos jornais de capital, chegou a vender acho que 120 mil jornais dia, era um negócio fantástico para a época. Então foi um jornal muito marcante nesse período. Ele existe até hoje, mas se tornou um jornal bem regional, só da cidade de Guarulhos e tal. E foi um jornal que acabou sendo citado por grandes publicações, pelos furos que deu, enfim. Foi um jornal que marcou uma época mesmo. Há 40 anos atrás, 30 anos, né? É que você tinha as grandes reportagens. Porque quando eu estava no Diário Popular, eu era chefe de reportagem, tinha um repórter chamado Júlio Saraiva. Era um grande repórter. Um dia ele falou, pô, Vicente, eu queria falar sobre a prostituição, como funciona o submundo da prostituição em São Paulo, porque existem verdadeiras máfias e tal. Eu falei, pô, Julinho, mas vamos fazer o quê? Ele tinha vindo do NP, do Notícias Populares. Ele falou, não, eu tenho que ficar afastado totalmente da redação, perder contato, ninguém pode saber que eu sou repórter, eu só preciso de uma grana. Aí eu fui falar com o diretor de redação, que era o Emílio. Falei, Emílio, ele falou, pô, mas a gente... O cara vai... Falei, não tem jeito, vamos bancar, vamos. Aí nós demos uma grana boa na mão dele, ele sumiu. Na época não havia celular ainda, o celular estava pouquíssimo disseminado. E ele sumiu. Ele apareceu 28 dias depois, aí eu dando bronca, dando esporro, tudo. Mas ele simplesmente conseguiu fazer uma série sensacional.
Foi uma série realmente muito boa. Por isso que eu te digo, havia investimento nas grandes reportagens, o que é impensável hoje em dia. Hoje em dia o jornal vai controlar seus passos, você vai estar dando retorno toda hora. A primeira coisa que pedem é retorno. Até pela forma industrial como se trata o produto jornal hoje, as grandes reportagens, os grandes investimentos em reportagem pararam. Quer dizer, era um repórter que você confiava e que você deixava de lado. Ele sumia realmente e de repente ele aparecia com grandes casos. Foi o caso do Zé Manuel nessa história do circo, que ele se empregou num circo, acho que era Gran Circo Mondiale, uma coisa assim, era um circo mambembe. E ficou viajando com os caras aí pelo interior do estado de São Paulo, que os caras ficavam no estado de São Paulo. Eu acho que hoje os jornais eles têm uma concorrência muito grande, que é a internet. As pessoas não se dedicam à leitura como se dedicavam. Eu acho que é um empobrecimento cultural do país, isso é visível. Eu acho que as pessoas leem pouco, não só jornal, sabe? Eu acho que os estudantes, de uma forma em geral, leem muito pouco. Eu tiro como base o que eu li, que eu acho que é pouco. E quando eu vejo o que eu li, eu vejo que as pessoas não leram nada, absolutamente nada. Eu fico chocado com isso, eu fico assim, boca aberta. Eu acho que há livros de autores da língua portuguesa, hein? Não vou nem... Só da língua portuguesa, que são essenciais, as pessoas não leram, sabe? Quando às vezes eu falo, pô, você leu Rubem Fonseca? O cara fala, nunca li, nem sei o que ele fez. Eu falo, não é possível. Sabe, você leu Assa de Queiroz? Ele, não sei nem o que é, tal. E não sabem mesmo. Se os estudantes de jornalismo, se os estudantes de comunicação, se os estudantes de uma forma em geral, de filosofia, não leem, o que você vai dizer do cara que consome o produto, né? Então, por exemplo, os jornais que investiam em grandes reportagens, tipo JT, eles desapareceram, né? Eles acabaram. O jornal hoje, ele é quase um complemento da internet, vai. O Ari Bates de Oliveira chegou, era meu chefe de reportagem, um cara com quem eu aprendi muito, isso eu já são 3 anos mais tarde, né? Falou, Vicente, nós temos um caso aqui que vai depender de muita apuração. Eu falei, o que é? Existe uma empresa em Guarulhos aqui, a Sonogesso Reicos, que é uma das maiores, era a maior empresa de gesso do Brasil. Quer dizer, tudo que você fosse mexer com gesso em construção era feita por ela, era praticamente um oligopólio, um monopólio. Aí ele falou assim, só que mexe com o sistema bancário. Tudo que mexe com o sistema bancário é uma coisa que a gente não vai conseguir, porque o sistema bancário ele não quer mostrar que é frágil, ele não quer mostrar a fragilidade dele. Então, como é que a gente vai conseguir? Essa reportagem me custou muito tempo até ser a primeira. Bom, primeiro eu fui no local, na Sonogesso. Eu consegui descobrir, pulando com um fotógrafo que já faleceu lá dentro, a gente pulou o muro, segurança veio, que todo o maquinário da Sonogesso tinha desaparecido, tudo tinha se transformado num galpão vazio. Era como se você viesse aqui para as dependências do Lance, não tem nada, só o prédio. Só que lá era 10 vezes maior que isso aqui. Aí eu achei estranho, a gente foi ameaçado lá. Aí eu comecei a ir aos bancos, né? Aí eu consegui num cartório, eu tinha um contato com um amigo, que era Edson Antunes Bianchesi, que era promotor de justiça. Aí eu falei, Edson, já era meu amigo, eu falei, tem alguma coisa contra a Sonogesso? Ele falou, não, o que tem da Sonogesso é o seguinte, a empresa foi vendida. Eu falei, foi vendida? Como foi? Foi vendida. Os caras compraram à vista e ela foi vendida. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele disse que teve uns desfalques em bancos. Ele falou, não, olha, aí você vai ter que pesquisar nos bancos. Mas o que acontece é o seguinte, os bancos não atualizaram o cadastro da empresa. E os novos proprietários começaram a vender com notas frias, que eles vendiam o que não entregavam, para empresas fantasmas, emitiam a duplicata de desconto. Duplicata de desconto é aquela
que a empresa, como ela tem muita credibilidade no mercado, ela vai no banco e desconta. Para você ter uma duplicata lá de 20 milhões de reais, você vai lá e desconta. Acabou, a empresa estava acostumada a fazer isso. 20 milhões hoje é um número hipotético, claro, porque os números são no dinheiro daquela época, que eu nem me lembro se é cruzeiro, nem sei o que era, porque o dinheiro no Brasil mudou tanto. Mas ela descontava milhões. 60 dias depois o banco ia cobrar, cadê? 90 dias depois. Então eles emitiram assim e levantaram uma fortuna, sabe, um negócio descabido. E deram no pé. E dias antes, num final de semana, eles deram, durante o período de férias coletivas, eles retiraram todo o maquinário da empresa também, que era também uma fortuna. Então a matéria era baseada nisso. Sono Gesso Reicos, a fragilidade do sistema bancário. Quer dizer, a gente demonstrava que o sistema bancário, apesar de todos os cuidados que ele tomava, ele era super frágil, ele era facilmente enganado, ele era vulnerável. Porque um gerente esqueceu de atualizar o cadastro do Estadão ali que comprou, por exemplo, a Sono Gesso Reicos, porque a Sono Gesso era a marca, entendeu? E aí foram uma série de reportagens também, Aí eu fui conseguindo fontes dentro do banco, claro, aí você vai andando, você entra, o gerente não te fala nada, aí vem aquele caixa, te chama no canto, fala, não, existe mesmo, tal, tem um título aí e tal, papapá. Na época não existia e-mail, não existia nada, né? Eu falava, pô, dá pra você xerocar? Ele falou, tem que tomar cuidado, senão eu sou mandado embora. Não, mas dá pra você fazer? Dá. Você vem aí amanhã de manhã que o gerente não tá aí. Aí o cara me dava uma cópia do título, que já tinha sido protestado, por exemplo. Título que não ia ser conseguido se receber nunca, não ia conseguir receber nunca, porque era de uma empresa que simplesmente não existia. E essa procura de fontes você deu bastante ascensoristas, motores de táxi? Principalmente pelas beiradas, né? Porque você não vai conseguir isso de gerente, da direção do banco, isso nunca. Isso nunca, é bater muita sola de sapato mesmo, né? Entrar de banco em banco, de agência em agência. Tinha agência porque eram várias agências, do Bradesco, várias, do Itaú, várias, do Antigo Nacional, várias, na época o Nacional existia, que era o banco do Ayrton Senna lá, foram esses bancos os bancos mais visados. Você entrava, aqui você não conseguia nada, ali você conseguia alguma coisinha, foi juntando, aí você foi conseguindo documentação. E a partir do momento que a gente teve uma documentação checada em vários lugares diferentes, que batia com tudo aquilo que tinha chegado até a gente, o jornal falou, vamos publicar. Tanto que nenhum banco desmentiu, nenhum. Um silêncio total. Houve uma repercussão, aí repercutiu em São Paulo, aí os veículos de São Paulo deram também, tal. A própria Globo deu na época, todo mundo deu. E os bancos ficaram absolutamente impassíveis.